É fato que um dos equipamentos mais importantes na preparação, quando a gente fala em equipamentos e na utilidade desses equipamentos em situações de emergência, um dos mais cotados é a tradicional lanterna. E sim, tem lanternas de tipos diferentes. A gente tem lanternas de mão, como essa aqui, a gente tem lanternas de cabeça, que deixa suas mãos livres para trabalhar, enquanto você consegue iluminar o que está fazendo. Tem as lanternas de chaveiro, que são utilizadas no dia a dia para você iluminar pequenas coisas em situações breves e rápidas, e até mesmo aquelas lanternas no formato de lampião, que ela ilumina tudo ao seu redor. É fácil você determinar qual lanterna você precisa, ou qual modelo, qual formato você precisa para determinada atividade. Isso não é complicado e isso é só você analisar para aquilo que você vai aplicar o equipamento. Porém, eu tenho certeza que em muitas outras questões as pessoas estão comprando errado. E aí que está um dos grandes problemas. Minas Ferramentas, a ferramenta certa para quem faz de verdade. Caluce, sua base segura para cada missão. Somos todos atletas, somos todos Groove, a maior marca de suplementos do Brasil. Eletrizar, energia e iluminação sem complicação. Tudo o que você precisa para suas instalações e projetos elétricos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas pessoas compram lanternas simplesmente considerando um fator chamado lúmen, que seria a potência luminosa de uma lanterna. Só que se você está considerando os lúmens, eu tenho certeza que você está ignorando e deixando coisas para trás e praticamente está ignorando aí 2/3 do problema na hora de escolher um bom equipamento e até mesmo entender a potência desse equipamento. E antes mesmo de falar sobre lanternas aqui para vocês, a gente tem que entender o básico, que luz ela não é só claridade, não é só a claridade que sai da lanterna. Luz a gente considera a quantidade, a direção e a concentração dessa luz. E isso vai definir se você vai enxergar um alvo numa longa distância, se você vai enxergar tudo à sua volta ou se você não vai enxergar absolutamente nada. Uma das coisas que a gente tem que entender quando fala de lanterna é que existem 3 unidades que a gente deve considerar que fazem parte e dizem muito sobre a potência, a capacidade e como vai ser dinâmico esse equipamento para a utilização que você escolher, que é o lumen, a candela e os lux. São 3 unidades de medida de potência luminosa, de potencial luminoso. Geralmente você ouve falar muito em lumen e é onde muitas vezes você escolhe uma lanterna porque ela apresenta muitos lumens, porque a lanterna tem 1000 lumens, tem 2000 lumens e é aí onde começa o erro. O lumen, ele não é o único fator determinante para você escolher um bom equipamento. Aliás, ele nem vai determinar se realmente o equipamento é forte ou é realmente potente. E você vai entender o porquê. O lumen ele é a quantidade total de luz emitida, é como se fosse o volume bruto de luz saindo da lanterna. Ou para ser mais exato, lumen é a medida de intensidade de luz do ponto luminoso, do LED. E, inclusive, essa intensidade de luz, essa medida que todas as empresas informam, é a intensidade de luz que o fabricante do LED diz que aquele LED tem. Tá? Então, no caso ali um LED de 1000 lumens, é o LED sozinho, sem lanterna nenhuma, é a potência máxima que ele pode alcançar. Não quer dizer que ele possa trabalhar por muito tempo nesta potência. E detalhe, essa é a potência do ponto luminoso, aqui na boca da lanterna. E é aqui que começa o erro, porque lumen ele impressiona, um número alto ele vende, mas o lumen sozinho não diz absolutamente nada sobre como essa luz se comporta. Ele não diz se essa luz vai longe, se ela se espalha, se ela é útil ou não, dependendo da atividade que você quer utilizar. A candela já é outra história. A candela ela mede a intensidade da luz em uma direção específica. É o que define o alcance real, inclusive, da sua lanterna. Se o lumen é a potência do ponto luminoso, a candela é a intensidade do facho de luz. Quando você liga uma lanterna à noite, no escuro ou mesmo com neblina,
você consegue perceber um facho que sai da boca da lanterna, que é um facho de luz. Esse facho de luz, a intensidade dele é medido através do que a gente chama de candela, que inclusive é muito importante na lanterna, e a potência da candela define inclusive qual alcance essa luz vai ter e qual a intensidade essa lanterna vai te entregar. Uma analogia simples, vamos dizer que lúmen é a quantidade de água, por exemplo, e candela é a pressão da mangueira. Você pode ter muita água, mas sem pressão ela não vai longe. E ao contrário também é verdadeiro. Você pode ter menos luz total, mas extremamente concentrada. E isso vai permitir que você enxergue muito mais longe. Porém, o alcance à sua volta será bem menor, o alcance periférico. O alcance, ele não vem da quantidade de luz em si, ele vem da quantidade de concentração dessa luz. E aí entra o lux, que é o resultado final. Lux, ele é a quantidade de luz que realmente chega em uma superfície. É o que você vê de fato, é o que você enxerga. E isso depende de tudo: lúmen, candela e distância. E existe uma regra importante aqui que pouca gente considera. A luz, ela cai drasticamente com a distância. A luz não é linear, ela é exponencial. Ou seja, se você dobra a distância, a iluminação cai muito mais do que pela metade. E isso explica porque lanternas fortes muitas vezes não iluminam quase nada a poucos metros de distância. Agora entra um dos fatores mais ignorados e mais decisivos, que é o formato do feixe de luz, o chamado cone da lanterna. Porque não importa só quanto de luz você tem, o quanto de potência você tem aqui na sua lanterna. Importa como ela é distribuída. O primeiro tipo é flood, que é um feixe mais aberto, difuso, que ilumina uma área grande, mas com pouco alcance. É excelente para ambientes internos, para tarefas próximas, para uso doméstico, mas ele tem um problema bem claro. Você enxerga tudo de perto, mas praticamente nada de longe. Isso porque o facho de luz ele é muito aberto, ou seja, tem pouca concentração, poucas candelas no facho. Do outro lado você tem o throw, que é um feixe focado, concentrado, com alta intensidade e longo alcance. Esse tipo de feixe ele é ideal para identificar algo à distância, ele é mais para uso tático, para busca, só que ele também tem uma limitação. Você perde visão periférica, é quase como olhar através de um túnel. E visão periférica também é questão de sobrevivência. Ou seja, tem dois fatores aí que nós temos que considerar. Uma vez que você tem um cone de luz que concentra muito facho, você vai ter mais candelas, mais potência nesse facho e vai ter um alcance maior. Porém, com um cone mais aberto, ele vai espalhar mais a luz e você vai perder alcance e vai ganhar mais visão periférica. São dois extremos que são complicados de equilibrar. E entre esses dois extremos existe o feixe balanceado, que é o que a gente deseja na maioria das lanternas, que tenta combinar um ponto central mais intenso com uma iluminação lateral útil. Esse tipo de lanterna é mais versátil e geralmente faz mais sentido para uso urbano, para o EDC, para situações reais, onde você precisa se adaptar rápido. Mas tem um detalhe mais específico que muita gente nunca percebeu ou nem se ligou, que é o comportamento desse facho, é o comportamento que a gente chama do hotspot e do spill. O hotspot é o ponto central, o mais intenso do feixe, e o spill é a luz que se espalha ao redor. Se o hotspot for forte demais e o spill muito fraco, você cria aquela visão de túnel em que você não enxerga nada em volta. E se o spill for muito forte e o hotspot fraco, você perde alcance. O equilíbrio entre esses dois define o conforto visual e a eficiência da sua lanterna, até mesmo a aplicação. E isso tudo ainda depende da construção óptica. Lanternas com refletor liso, sim, esse conezinho que tem dentro, às vezes ele é liso, às vezes ele é estriado. Lanternas com refletor liso tendem a ter mais alcance. Já refletores texturizados, eles suavizam o feixe de luz. E nós temos as lentes TIR, que são mais modernas e tem na maioria das novas lanternas, que conseguem controlar melhor a distribuição da luz. Ou seja, duas lanternas com o mesmo lumen podem ter comportamentos completamente diferentes de acordo com o corpo da lanterna. E é por isso que tanta gente
compra um equipamento muitas vezes e se decepciona. Agora entra um ponto crítico que quase nunca aparece no marketing, que é o calor também, que a gente tem que considerar. O LED, ele esquenta, e quando ele esquenta, ele perde desempenho. E isso aí não é opcional não é questão de qualidade, é uma questão física. Por isso existem sistemas de proteção térmica nas lanternas, pelo menos nas boas lanternas. E isso significa que aquela potência máxima anunciada não dura. Muitas vezes são segundos, às vezes são poucos minutos. Depois disso, a lanterna ela vai reduzir automaticamente o brilho para não criar um dano no equipamento. Isso quando ela tem esse dispositivo. Uma lanterna forte que dura 30 segundos, ela não é uma lanterna forte. O que define o desempenho real, então, não é o pico de luz, mas sim a consistência dessa luz. E isso depende de vários fatores, como dissipação de calor, o material do corpo da lanterna e a qualidade do driver eletrônico, que é o que controla esse LED. A capacidade de gerenciar energia é muito importante numa lanterna. É aqui que a maioria das pessoas está comprando errado, porque foi condicionada a pensar que quanto mais lumen é sempre melhor, mas na prática o que você precisa pode ser completamente diferente. Você pode precisar de alcance, então a candela ela até importa mais do que necessariamente o lumen. Pode precisar de controle, então o tipo de feixe importa mais. Pode precisar de autonomia, então no caso gestão térmica e a gestão de energia importa muito mais. A questão é que não existe a melhor lanterna em si. Claro que tem lanternas com melhor qualidade e outras com qualidade mediana, mas não é a questão da melhor. Existe a lanterna certa para o uso certo. Uma lanterna de EDC precisa ser equilibrada, confiável, utilizável no dia a dia. Uma lanterna tática ela já vai precisar de alta intensidade, ativação imediata. Já uma lanterna para outdoor, por exemplo, ela vai precisar combinar alcance com autonomia, resistência. Uma headlamp, que é uma lanterna de cabeça, ela precisa priorizar, por exemplo, flood, que é um facho mais aberto, e eficiência, porque ela deixa suas mãos livres para trabalhar em coisas que estão perto de você. Uma lanterna doméstica, ela pode ser uma lanterna simples, ampla e confiável. Então, antes de comprar qualquer lanterna, a pergunta não é quantos lumens ela tem. A pergunta é, para que eu vou usar isso? Eu preciso enxergar longe ou perto? Ou eu vou usar por minutos ou por horas? Eu preciso de mobilidade ou potência? E só depois disso faz sentido olhar para as especificações como candela, padrão de feixe, autonomia real e a construção do equipamento, para você entender o que melhor atende você. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre os aspectos importantes a se considerar em uma lanterna, que ajude você a escolher melhor o seu equipamento. A questão aqui não é a potência, não é a maior potência, né? Quanto mais potente, melhor o equipamento. E sim, é considerar por que você vai utilizar esse equipamento e sim, não escolher o mais potente, mas escolher aquele que se adequa melhor ao que você precisa. Não deixe de curtir esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e, é claro, confere aqui na descrição do vídeo que tem ali os apoiadores, as empresas que apoiam esse trabalho e que tem cupons de desconto que ajudam na sua compra, ajuda a facilitar a sua compra e ganhar um preço menor em vários produtos. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo do canal Anderson Machado.